de hoje, vamos continuar com a utilização de variáveis inteiras na formulação de modelo e apresentaremos o problema da mochila. O problema da mochila, também conhecido na literatura especializada como Knapsack Problem do inglês, ele consiste em ter uma mochila ou um compartimento de carga com capacidade limitada e diversos itens com pesos e valores conhecidos. E a problemática consiste em determinar quais desses objetos devem ou não ser carregados nessa mochila ou nesse compartimento, de modo que o valor carregado nessa mochila seja o maior possível. Então, a gente vai na aula de hoje determinar a modelagem para resolver esse problema. Vocês vão observar que na verdade é uma modelagem bem simples, e vamos considerar então a resolução desse problema via Lingo e começaremos então a aprender a escrever a modelagem de otimização e linguagem de programação utilizando o Lingo. Então vamos lá. A gente tem como elementos conhecidos aqui o peso e o valor ou o custo desses objetos de cada item, que eu aqui vou definir como sendo PI, o peso, e CI, o custo, para ir variando de 1 até N, onde N é a quantidade de objetos. E eu vou considerar aqui que a capacidade do meu compartimento ou da minha mochila é dada por CM. Então, o nosso objetivo aqui, já que a gente quer maximizar o valor total possível, então a gente precisa determinar os nossos elementos desconhecidos, ou seja, identificar quais desses itens serão ou não carregados na nossa mochila. Então, vamos lá. Então, a gente observa aqui que a gente tem perguntas para responder do tipo sim ou não na nossa variável de decisão. E a gente já observou que quando a gente trata essa situação, basta considerar variáveis binárias. E como restrição aqui, a gente vai considerar unicamente o peso da mochila, a capacidade dessa mochila. Em problemas mais sofisticados, em versões mais sofisticadas, mais elaboradas do problema da mochila, a gente pode eventualmente estar considerando outras restrições que levem em consideração as dimensões da mochila e as dimensões dos objetos. Mas nessa versão mais simples, ela se preocupa apenas com o peso dessa mochila. Então, a gente considera aqui a nossa variável de decisão xj como sendo 1 se o objeto j é carregado e 0 se esse objeto não é carregado. Então, fica fácil aqui de definir a nossa função objetivo, já que a gente quer maximizar o maior valor carregado, fazendo então a soma do produto dos custos pelas variáveis de decisão. Uma vez que a variável vale 1, eu vou estar multiplicando esse custo por 1, então ele vai ser considerado na função objetivo. E à medida que a variável de decisão retorna o valor 0, eu vou estar multiplicando a respectiva decisão pelo respectivo decisão nula pelo respectivo custo, ou seja, eu não vou estar considerando esse custo na minha função objetivo. Então, basta fazer maximizar z igual a C1 vezes x1 mais Cn vezes xn, a gente tem facilmente a nossa função objetivo identificada. Para o cumprimento das restrições, já que a gente quer que os itens carregados não ultrapassem a capacidade de peso dessa mochila, basta fazer o mesmo raciocínio agora, só que considerando o peso. Então, a gente vai colocar como restrição que a soma de P1 vezes x1 até a soma de Pn vezes xn seja menor ou igual a Cm, a capacidade da mochila. Se xi é igual a 1, eu vou considerar o peso PI. Se o xi é igual a 0, eu vou estar multiplicando o peso por 0, então esse peso não é considerado na capacidade da mochila. Então, nosso modelo completo, conhecido como modelo linear discreto para o problema da mochila, é representado dessa forma, né? Um modelo bem simples, uma função objetivo linear, com uma única restrição também linear, só que com variáveis binárias ou variáveis discretas. Não nos esqueçamos, então, de declarar xj igual a 0,1 para j de 1 até n, onde n é aqui para nós, então, a quantidade de itens a ser considerado na sua problemática. Escrevendo essa modelagem em somatório, então, a gente observa que esse modelo pode ser escrito como sendo, então, maximizar z para ir variando de 1 até n de ci vezes xi, sujeito ao somatório para i de 1 até n de pi vezes xi,
menor ou igual à capacidade da mochila, né? Para x e sendo binário e de 1 até n. Eu recomendo que vocês se acostumem a escrever a problemática de vocês utilizando essa linguagem de somatório, porque vocês vão observar que ela vai ser bastante utilizada quando a gente considera muitos itens, tá? Então, se a gente considera muitos itens, essa notação aqui, ela vai ser facilitadora quando a gente vai fazer a implementação do nosso modelo. Vamos começar com um exemplo. Vou considerar aqui 8 itens com os dados apresentados nessa tabela. Então, aqui a gente tem, por exemplo, que o item 1 tem peso 1 e custo 8. Por exemplo, o item 6 tem peso 4 e custo 6. Vou considerar uma mochila de capacidade de 15 quilos. Vamos considerar a unidade de peso aqui dada em quilos. E a gente precisa, então, aplicar a modelagem do problema da mochila para identificar quais os itens devem ser carregados nessa mochila de modo a levar o maior valor possível, tá? Obviamente que em outras versões do problema da mochila, a gente pode modificar a função objetivo. Por exemplo, eu quero carregar, ao invés de o maior valor possível, eu posso carregar o maior peso possível, o menor peso possível, outras opções de minimizar o espaço não ocupado da mochila e assim por diante, tá bom? Então, vamos lá. Só para a gente relembrar, já que a gente vai utilizar aqui a modelagem utilizando variáveis inteiras e binárias no Lingo, não se esqueçam então que a declaração de variáveis no Lingo, ela considera o comando @bin para variável binária, @bnd para limitar a variável com um limite inferior e um limite superior, né? O BND de bound, do inglês bound, limite, limitante. Aqui, por exemplo, se você deseja que a sua variável de decisão esteja, por exemplo, entre 1 e 5,5, então você vai colocar @bound, a variável de decisão, entre vírgulas, o limite inferior que seria o 2 e o limite superior o 5,5, tá bom? O @free retorna a variável free, ou seja, ela pode assumir qualquer valor de menos infinito até mais infinito. E o @gin, então, ela tem como sendo retorno de valores inteiros, 0, 1, 2 e assim por diante, tá bom? Quando você não declara a sua variável de decisão, o Lingo entende por default que essa variável ela vai assumir qualquer valor não negativo. Então, se você sabe que a sua variável é não negativa, não precisa declarar, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente vai escrever no Lingo a modelagem daquele problema sem considerar comandos das somas, né? É o que a gente chama de escrita rudimentar, linguagem rudimentar. A gente basicamente escreve lá no Lingo a equação que aparece no nosso modelo. Como aqui a gente tem 8 objetos, o nosso n vai de 1 até 8, então eu chamei as variáveis de decisão x1, x2 até x8. Na função objetivo, eu multipliquei os respectivos custos, 8, 9, 9 e assim por diante, até 7. E na nossa restrição, eu multipliquei os respectivos pesos, 1, 3 até 10 e assim por diante, isso tudo menor ou igual a 15. E observem que eu preciso declarar cada uma das minhas variáveis de decisão, @bin x1, @bin x2 até a última, tá bom? Então, vocês observam que, embora essa linguagem seja bem simples para ser implementada, ela não é uma linguagem muito interessante para você considerar quando você tem muitos dados. Então, hoje a gente vai aprender como lidar com situações em que a gente tenha muitos dados, tá bom? Então, fazendo isso, você executa o seu modelo e você tem ali como solução, o máximo carregado é 42, carregando os elementos, os itens 1, 2, 4, 5 e 7, certo? Então, aqui é a solução para esse problema aqui, né? Então, a gente retorna ali essas variáveis de decisão. Bom, mas, como eu comentei com vocês, a gente vai estar interessado aqui em aprender como lidar com essa problemática quando a gente tiver muitos itens, certo? Por exemplo, se eu tivesse 100 objetos, 100 itens, então eu teria que definir x1, x2 até xn, escrever essa soma aqui 100 vezes, mais 100 vezes aqui o produto nas restrições.
Imagina isso em 1000 objetos. Então, não seria uma maneira interessante de lidar com a problemática, essa linguagem rudimentar. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai refazer esse exemplo, considerando o que a gente chama de linguagem de programação matemática utilizada no Lingo, ou a MPL, que é a Language Programming, a Mathematical Language Programming no inglês, que é o MPL que a gente chama. Ela muda um pouquinho de solver para solver, por exemplo, no Gurobi é um pouquinho levemente diferente do Lingo, que é um pouquinho diferente do Seplex e assim por diante. Cada uma delas tem a mesma base, mas com características levemente alteradas. E a gente vai fazer ambas aqui nesse curso. Hoje a gente vai fazer só o Lingo, numa próxima aula a gente já faz para o Gurobi também, para já ir se acostumando com essas notações. Então vamos lá. Como eu comentei com vocês, aquela representação do modelo em somatório, ela é bastante interessante e conveniente aqui quando você tem muitos objetos. Então, o que a gente vai fazer agora, ao invés de escrever aquele modelo rudimentar, fazendo a soma de 1 até 2, até 3, até o último, a gente vai usar essa notação de somatório. Então, a gente vai utilizar dois comandos que vocês ainda não estavam acostumados a utilizar para definir os parâmetros, né? A gente tem aqui o parâmetro custo, CI, e o parâmetro peso, PI. Então, a gente precisa definir esses parâmetros, e aí a gente tem as variáveis de decisão, XI também, que a gente também precisa definir o tamanho de variação dessas variáveis. E aí a gente vai fazer, então, conhecendo o tamanho dessa variação, né, a gente vai definir essa soma aqui. Então, olha, os parâmetros que a gente vai considerar, basicamente, vão ser divididos em duas estruturas. A primeira estrutura é o campo de comando sets and sets, né, que é a definição dos conjuntos que a gente vai estar considerando, ou dos parâmetros, ou das variáveis. Ele começa com o 2 pontos, tá? Então, sets, aqui eu coloquei em letra maiúscula, mas você eventualmente também poderia escrever em letras minúsculas, não tem problema. Como a gente está considerando itens, eu defini esse conjunto como sendo um conjunto de itens, mas aqui você poderia definir objetos, enfim, como você desejar. Eu coloquei itens para ser intuitivo, para a hora que eu precisar dessa variação de itens, eu me lembrar e fazer a chamada, tá bom? Aqui eu vou colocar entre barras invertidas, a barra para a direita aqui, eu vou colocar os objetos. Então, eu vou colocar aqui de I1 até I8. Eu coloquei de itens, né? Item 1, 2 pontos, item 8. Se você quiser colocar I1, I2, I3, I4 até I8, ele também vai entender. Se você quiser colocar entre vírgulas, ele também vai entender, não tem problema. Mas pensa que você tivesse 1000, né? Cairia no problema anterior. Então, ele entende aqui que quando você coloca 2 pontos, ele vai incrementando de 1 em 1 aqui, e ele entende que ele tem, então, na verdade, 8 itens. E ele nomeou os itens de I1 até I8. Quais são os objetos, os parâmetros, as variáveis que a gente vai utilizar no nosso modelo que tem a variação de 1 até 8? A gente tem a nossa própria variável de decisão, o XI, o peso. Eu escrevi peso aqui, mas se você quiser usar igual no modelo anterior, você pode usar apenas P, não tem problema. E o custo, você pode usar apenas C também, como a gente utilizou no anterior. Então, se você quiser usar apenas X e apenas C e apenas P, o seu modelo vai funcionar tranquilamente. Certo? Então, itens barra I1 até a quantidade de itens, barra 2 pontos, e todos esses objetos que têm, todos esses elementos, esses parâmetros que têm essas características de tamanho 8. Então, eu tenho 8 variáveis, tenho 8 valores de peso e tenho 8 valores de custo, porque eu estou considerando 8 itens. No último comando, sempre ponto e vírgula. O comando sets é com 2 pontos e o end sets não tem nada depois dele, não tem ponto e vírgula, não tem nada. O comando data é um comando que você vai definir os valores desses parâmetros. Então, a gente precisa informar os valores do custo e os valores do peso, certo? Então, eu escrevi aqui data, 2 pontos, vou atribuir os valores para peso e custo e o valor da capacidade da mochila também.
Aqui eu coloquei nessa forma de tabela, assim, para ficar intuitivo de enxergar, mas isso aí é possível escrever de outro jeito também. Eu já vou mostrar isso para vocês. Então, aqui você vai definir o peso, o espaço, né? Aqui pode ser um espaço, um tab, um espaço no teclado ali, não tem problema. Ele entende aqui que quando você separou por 1, 2 ou mais espaços, você está mudando de parâmetro. Então, aqui ele tem o parâmetro peso, o parâmetro custo, que ele já criou a variável ali em cima, e ele vai assumir os valores. Então, na primeira coluna vai ser todos os valores de peso, e na segunda coluna, todos os valores de custo. Após o último valor, a gente sempre vai colocar o ponto e vírgula. Tá? Definir também a capacidade igual a 15, ponto e vírgula, e vou definir e vou encerrar o campo data end data. Então, isso aqui ele está escrevendo lá na memória os valores desses parâmetros peso e custo. Como o nosso problema é de maximização, eu vou definir a minha função objetivo aqui, max, uma função de max, igual. Eu poderia já colocar direto a minha função objetivo aqui, mas como depois eu vou querer armazenar essa função objetivo ou imprimir em arquivo, então eu já vou aproveitar para escrever um comando aqui separado para ele guardar o valor da função objetivo na variável FO. Então, eu vou escrever que ele vai maximizar a minha função objetivo, max igual a FO, ponto e vírgula. Onde FO é o somatório, olha aqui, né? A gente definiu como sendo somatório para I igual a 1 até N de CI vezes o XI, que aqui no caso eu chamei de custo, vezes o XI, que é a minha variável de decisão. Então, agora eu vou usar o comando @sum, tá? @sum, entre parênteses, antes de 2 pontos você precisa definir o tamanho da sua soma. O tamanho da minha soma é N, onde N é a quantidade de itens, e ele já entendeu que é de 1 até 8, porque eu defini ali no campo dos sets and sets, onde foi o campo da definição dos meus conjuntos. O meu conjunto tem um tamanho de 7 elementos. Então, a minha @sum aqui, o meu somatório, ele é em itens, sempre 2 pontos e a operação. A operação do somatório é custo vezes a variável de decisão. Então, custo vezes a variável de decisão e ponto e vírgula. Ou seja, eu quero maximizar o valor carregado aqui, tá? Acabei de ver que tem um erro de digitação aqui. E aí, como a gente tem a restrição de capacidade, a soma de I igual a 1 até N, de peso vezes a variável de decisão menor ou igual a CM. Então, eu vou colocar aqui também @sum em itens, porque também está variando em itens, 8 itens, e o comando que é o peso, eu defini o PI ali como sendo peso aqui no meu modelo, vezes a variável de decisão, que é o XI. Tudo isso aqui menor ou igual à capacidade, onde eu defini ali a capacidade como sendo 15. Se você quiser usar o CM para simplificar ali que você usou no modelo, fique à vontade. Você define o parâmetro CM e usa CM aqui também. E a mesma coisa para a declaração das variáveis. Lembra que no anterior eu tive que fazer @bin x1, x2 até o último? Aqui eu já posso colocar também um comando de repetição, que é o @for. O @for aqui, ele entende que é para todo I, variando de 1 até a quantidade de itens que você tem ali, certo? Então, aqui você vai definir o comando de repetição, a repetição é para todos os itens. E o comando, o que você quer que ele faça nessa repetição? Nessa repetição, eu quero que ele declare todas as minhas variáveis como sendo binárias para ir de 1 até N. Então, eu vou escrever @for, entre parênteses, itens, que é a variação do domínio ali, @bin xi, entre parênteses, ponto e vírgula, acabou, você acabou de escrever o seu modelo em linguagem de programação, tá bom? Aqui ainda tem uma linguagem bem tranquila, a gente pôs poucos elementos, apenas usando o comando sets and set, data and data para criação de parâmetros, conjuntos e leitura de dados, escrita de dados, e o comando de função objetivo, @sum, que é o somatório, e o @for, que é o de repetição, tá bom?
Então, tentem repetir esse modelo e verifiquem que roda esse modelo, tá? Quando você rodar esse modelo, vocês vão observar que a sua solução deve ser a mesma do modelo anterior que você escreveu em forma rudimentar, tá? Eu tinha comentado com vocês que é possível escrever esse comando de datas and datas aqui de outra forma, essa escrita dos parâmetros. Tá? Então, fiquem à vontade qual você acha mais simples. Aqui a gente colocou peso, custo, como se fosse uma tabela, né? A gente colocou o título da tabela e as colunas, os valores do peso e do custo. Foi mais ou menos essa estrutura que a gente utilizou no primeiro modelo. Mas também é possível utilizar isso daqui como se você estivesse fazendo leitura de vetores. Então, eu estou com o peso, um vetor de... talvez fique até mais intuitivo para vocês esse segundo exemplo aqui. Então, eu vou fazer o peso e aí vou colocar a leitura. Ou seja, a gente simplesmente está escrevendo o vetor peso como sendo todos os pesos aqui, né? Os dados são talvez mais intuitivos, porque você está colocando em linha aqui, você colocou em linha aqui também. E faz a mesma coisa para o custo, considerando os dados apresentados em linhas ao invés de coluna. Então, observe que aqui eu usei peso, custo, igual... e coloquei duas colunas e um ponto e vírgula após o último. Nesse caso, eu estou utilizando estruturas separadas. Então, peso igual, coloco os valores dos pesos, ponto e vírgula após o último. Custo igual, os valores dos custos e ponto e vírgula após o último, tá bom? Esse espaço aqui que você coloca entre o valor de um item e outro, você pode utilizar quantos espaços você considerar conveniente aí. Eu coloquei assim, mais espaçado apenas por uma questão visual, tá? Então, é equivalente você escrever dessas duas formas aqui, e quando você resolve, você vai obter a mesma solução para o problema, ou seja, a função objetivo vai ser dada por 42, carregando os itens 1, 2, 4, 5 e 7, certo? Aqui eu coloquei a saída, o relatório novamente. Destacando, então, a nossa função objetivo, certo? E as variáveis de decisão, então, quais foram os itens carregados. Carregando o item 1, o 2, o 4 e o 7, com um total de 42 de custo, tá? Outra forma de escrever aquele mesmo modelo, em vez de colocar lá, lembra que a gente colocou I1, I2 até IN, você pode colocar também um comando data e end data para definir a quantidade de objetos ali, aqui nesse caso N igual a 8, e definir então I de 1 até N, tá? Isso aqui é possível fazer também. E não altera a resolução do seu problema, tá? E aí, o que eu vou ensinar para vocês agora é o seguinte, né? Aqui eu fiz a leitura de dados na tela, certo? E a gente fez a leitura de dados na tela, né? Ou seja, no próprio modelo, no próprio modelo. O que a gente fez foi com a entrada de dados e parâmetros do nosso problema, aqui direto na modelagem, a gente podia utilizar uma estrutura usando uma tabela, uma estrutura usando vetores linhas aqui, a ideia é a mesma, certo? Bom, se esses dados são poucos, isso aqui é uma tarefa tranquila de ser feita aqui, de colocar esses dados aqui no Lingo. Mas pensa que se você tiver muitos objetos, talvez seja interessante você fazer essa leitura em dados, em arquivos de texto ou em planilhas. Então, eu vou mostrar para vocês como que é possível, dentro do Lingo, fazer, então, essa utilização de armazenamento e leitura de dados utilizando arquivos, podem ser arquivos de texto, TXT, com extensão TXT, ou em planilhas Excel com extensão XLSX, certo? Então, aqui eu vou considerar, então, aqui que eu estou lendo, informando o parâmetro N, mas não era necessário, não é porque eu estou utilizando em arquivos que eu preciso utilizar esse modelo aqui. Aqui eu só escrevi com uma estrutura diferente,
mas eu poderia estar utilizando a mesma estrutura que eu acabei considerando no caso anterior, tá bom? É que aqui eu acabei utilizando o arquivo que eu tinha acabado de alterar. Já pego outro aqui. Ou seja, eu posso voltar para aquela estrutura anterior ali de 1 até IN, mas ali nesse caso eu não vou utilizar então o comando de escrever o N separado aqui, porque quando a gente mistura aqui I de 1 até N, data, end, data aqui, vocês vão observar que ele vai dar um erro. Não, até que ele rodou agora, ó. Ele rodou. Ele acabou rodando, certo? Então, tá, tudo bem, posso manter dessa forma aqui. Então, o que vai mudar aqui? Olha, ao invés de colocar a escrita dos dados aqui no comando data end data, né, a informação dos parâmetros, eu vou utilizar o comando @oli e vou utilizar um arquivo que eu criei, que eu chamei mochila.xlsx, onde eu vou colocar as informações desses dados desse problema. Esse @oli aqui ele vem do inglês Object Link Embedding, ou seja, ele está fazendo um ligamento lá dos objetos lá na planilha do Excel com o Lingo, tá? Então ele está fazendo esse linkamento, esse embedding aí, certo? Então, o comando que você vai usar é esse. Você vai falar quais são os parâmetros que você está procurando para ele ler lá no arquivo, que no caso aqui é o peso e o custo. Eu separei por vírgula, porque eu vou buscar os dois no mesmo arquivo, no mesmo comando. Igual @oli. Entre parênteses, você vai colocar entre aspas simples o nome do seu arquivo, vírgula, entre aspas, os valores que você está querendo procurar. Eu utilizei aqui os mesmos comandos peso, custo e custo, porque você precisa definir lá no Excel também, já vou mostrar isso para vocês, a definição dos nomes onde ele procurar essas informações, tá bom? Eu usei o mesmo aqui por uma questão de facilidade, por uma questão de entendimento ali do modelo. A capacidade eu coloquei para leitura aqui, mas eu também posso colocar a leitura lá. Vocês vão observar que eu vou mostrar daqui a pouco que a gente também pode fazer essa leitura direto lá. A função objetivo não vai alterar, o comando da função objetivo @sum vai ser o mesmo, o comando das restrições da capacidade eu vou manter o mesmo, @for para a declaração das variáveis eu vou manter o mesmo. Só com esse comando que eu coloquei aqui, eu já tenho todas as informações e eu consigo já rodar o meu problema e obter a resposta com a saída do arquivo do Lingo. Mas eu também vou querer que as informações de respostas também sejam escritas no meu modelo, no meu arquivo de Excel lá na minha planilha, ou no arquivo de texto também. Vou mostrar como que faz os dois jeitos. Então, eu vou chamar de novo aqui dentro de data, end data, sempre você vai usar esses comandos de linkamento dentro desse comando data, end data aqui, senão ele não vai conseguir entender, ele não vai funcionar, certo? E você também, para esse caso de leitura de dados e escrita de dados em arquivos, você precisa estar utilizando a estrutura model e end model, que eu não comentei no caso anterior, porque lá era irrelevante essa estrutura. Mas quando você usa o comando de leitura e ligamento de objetos aqui, você precisa estar dentro de uma estrutura de modelo. Então, você vai começar com modelo, dois pontos, coloca toda a sua modelagem Lingo, aí você coloca lá os comandos de leitura e escrita de dados, e no final você tem o end daquele primeiro model que você colocou ali em cima, tá bom? Então, esse end aqui está fechando o seu modelo. Certo? E aí eu quero escrever as minhas variáveis de decisão, no caso o xi, definir a variável de decisão como sendo xi, e quero imprimir também a minha função objetivo, tá? Só quero imprimir isso. Se você quiser imprimir mais alguma coisa, por exemplo, os dados de entrada de novo, você também pode mandar imprimir, certo? Vou utilizar aqui o mesmo arquivo de leitura eu vou utilizar para a escrita, mas você pode utilizar arquivos diferentes também, obviamente. E a estrutura é a mesma, né? A mesma estrutura que você usou para a leitura, separando os objetos de leitura entre aspas, assim nomeados, os objetos de escrita no arquivo também precisam ser chamados aqui entre aspas simples.
tá? Então, separados por vírgulas, entre aspas simples, eu quero escrever, então, o XI e o FO, ponto e vírgula, fechei o data, end data e fechei o end model. Pronto. Com essa estrutura aqui, o modelo já vai funcionar e ele já vai resolver o seu problema e utilizando a escrita e a leitura no arquivo. Então, nós vamos começar com um arquivo Excel vazio assim para a função objetivo e as variáveis de decisão. E eu vou informar os parâmetros. Então, para itens de 1 até 8, aquela tabela que eu já tinha colocado ali com as informações. Eu simplesmente copiei daqui, colei lá no slide. Eu vou escrever aqui do lado esquerdo de cada linha as mesmas variáveis e parâmetros que eu estou utilizando no meu modelo, porque isso aqui vai me facilitar na hora de definição desses campos. Então, eu usei itens lá no meu modelo, eu vou usar itens aqui. Eu usei peso lá, vou usar peso aqui. Se você usou apenas P, coloque P. Eu usei custo, eu vou colocar custo aqui também. A minha FO, lá, lembra que eu criei uma variável para guardar o valor da minha função objetivo, porque eu queria utilizá-la aqui para escrever, certo? Então, se você chamou de outra coisa, você escreve igual aqui para ele não se perder com as variáveis. E a minha variável de decisão, no caso, o XI, eu tenho uma para cada objeto. Então, eu separei aqui, pintei, na verdade, só para destacar, onde o modelo vai escrever esses resultados aqui. Então, a gente vai, usando o botão direito do mouse, a gente vai selecionar o campo ali de 1 até 8 de itens e vai lá em definir nome e aceita a opção que ele vai dar de itens, porque você já tinha escrito itens ali. Se você não fez isso, você digita o itens lá na caixinha que ele vai abrir. Faz a mesma coisa para peso, faz a mesma coisa para custo, FO e o campo XI das suas variáveis de decisão. É importante que essa definição de nomes esteja exatamente igual à do seu modelo, porque senão você vai ter erro. Outra coisa que é importante se lembrar. Esse arquivo aqui de Excel, ele precisa ser salvo na mesma pasta que você criou o modelo, certo? Então, cria uma pasta ali chamada Problema da Mochila, salva o seu modelo Lingo dentro e salva esse arquivo de Excel que você está preparando dentro dessa mesma pasta. Outra coisa, ele costuma dar erro se você deixa o arquivo fechado, então você vai estar com o arquivo Excel aberto a hora que você estiver executando o seu modelo, senão ele vai dar erro. Ou senão você mostra para ele, em vez de colocar lá no comando apenas o nome do arquivo, você pode dar todo o endereço da pasta onde esse arquivo foi salvo. Isso aqui pode simplificar. Mas eu prefiro colocar tudo na mesma pasta e deixar o arquivo aberto. Vou mostrar isso para vocês, tá bom? Então, beleza. Após a execução do seu modelo, né? Depois que você escreveu o modelo dessa forma, preparou o seu arquivo Excel, está com os nomes todos definidos de acordo com os parâmetros e variáveis criadas aqui no seu modelo, deixou o seu arquivo Excel aberto, você executa então o Lingo para executar a solução e aí ele vai trazer então a resposta dentro dessa arquivo Excel. Então ele vai trazer a função objetivo 42, que foi a mesma que a gente encontrou ainda há pouco, selecionando os itens 1, 2, 4, 5 e 7, que foi a mesma solução que a gente tinha acabado de determinar, tá bom? Então, só para vocês observarem aqui, eu vou colocar aqui na tela para vocês esse arquivo que eu considerei aqui. Olha, eu vou fazer isso, vou abrir o Lingo também, certo? Então, esse aqui é o arquivo que eu utilizei. Eu utilizei aqui os itens, então vocês observem que quando você seleciona com o botão direito do mouse, definir nome, ele vai aparecer aqui a opção. O meu, como já está escrito, então ele não está aparecendo ali, mas quando você seleciona ali, ó, você observa aqui nessa janelinha do lado esquerdo aqui que ele já está como itens, né? Então, se você quiser definir uma célula, vamos supor que eu quero definir essa célula L3 aqui. Então, eu venho definir nome e coloco o nome ali, um nome que eu quero, um nome qualquer ali e beleza. Não vou dar OK aqui para não estragar aqui o meu arquivo, tá? Então, você faz isso para peso, define o nome de peso, faz isso para custo, para FO
e para o XI. Lembra que eu falei que é possível também colocar a capacidade aqui? Eu não coloquei lá a leitura lá, mas se eu quiser fazer a leitura lá dentro desse arquivo, eu também posso. E aqui eu já defini o nome, então se eu quiser chamar lá, ele vai funcionar. Vou mostrar isso para vocês, como vai ficar. Deixa eu só pegar o meu língua aqui. Eu acho que eu fechei ele sem querer, mas eu já abro aqui, ó. Então, vamos pegar esse arquivo aqui, certo? Vamos pegar esse arquivo, ele abriu 2 vezes, eu cliquei duplo, só vou fechar um aqui. Opa, acho que eu vou colocar em duas, telas, só para vocês observarem aqui. Eu quero esse Excel, certo? Então, aqui a gente tem os 2 arquivos aqui, vou aumentar isso aqui um pouquinho para aproveitar o espaço. Acho que eu consigo editar essa fonte para um pouquinho maior. Deixa eu ver um 18 aqui. Aí não cabe tudo, mas eu arrasto aqui. Acho que coube tudo até o final. Sim, coube tudo. Beleza. Certo? Então, observem que aqui, olha, é possível, então... outra coisa que eu quero ensinar para vocês, que eu não ensinei, tá aqui no slide. Nesse exemplo aqui já vai aparecer, ó. Eu vou tirar aqui, depois já mostro, mais fácil, tá? Vou colocar aqui a capacidade 15, eu tô escrevendo a capacidade aqui. O N eu coloquei igual a 8 aqui no comando data end data, certo? E aqui, então, eu vou fazer o I variando de 1 até N. Quando você roda aqui, ó, eu vou apagar isso aqui para vocês verem o que vai acontecer. Eu vou deixar isso aqui vazio, não tem nada aqui de solução. Ele vai ler essas informações e vai rodar o modelo, certo? Então, aqui ele rodou o modelo. Vou fechar essa janela aqui. Aqui tem a interpretação da resposta, que seria, então, né, a função objetivo 42. Ele escreveu aqui o 42 e escreveu as variáveis, o x1 igual a 1, o 2, o 4, o 5 e o 7 igual a 1, que foi exatamente o que ele colocou aqui. A vantagem desse modelo aqui, deixa eu fechar só a janela, não fechar o modelo, quase fechei o modelo. A vantagem desse modelo aqui, olha, é que se você alterar o peso, ó, por exemplo, o objeto 1, ele tem um peso bem pequeno, um peso de 1. Então, por isso que ele está entrando. Mas se ele tiver um peso, e ele tem um custo 8, que é um custo interessante, já que você quer maximizar, então ele é um ótimo candidato para entrar. Mas se você tiver aqui, por exemplo, com peso de 15, vou colocar um peso de 15 aqui, ó. Vou colocar um peso de 15. Ele sozinho já ultrapassaria a capacidade da sua mochila, tá? Então, você manipula os seus dados sem mexer no seu modelo. Então, quando você resolve de novo, ó, observem que agora o objeto 1, x1, retornou o valor 0, ele escreveu aqui o valor 0, e a nossa função objetivo passou para 38, tá? Então, isso daqui fica tranquilo de ser... Nossa, o que eu fiz? Troquei de tabela aqui sem perceber. Então, ele fica robusto o seu modelo. Você mexe aqui nos seus dados, né? Vamos supor aqui que eu tivesse colocado um custo de 300 aqui nesse objeto, ó. Vou colocar um custo de 300 nesse objeto aqui. Vou aumentar aqui o espaço, ele tá dando erro porque não tá cabendo. E eu vou colocar o peso de 10. O peso de 10 ele vai caber na mochila. Então, ele colocaria, por exemplo, aqui ó, a gente consegue enxergar que 10 mais 5, 15, ele colocaria esse também. Então, o que a gente manipulando os dados ali, a gente roda o nosso modelo. Vou aumentar aqui o espaço também, porque não coube aqui. A nossa função objetivo aumentou. Ficou para 3 casas aqui. Então, observem que agora ele selecionou o objeto 1 de 10 unidades de peso. Ele achou outras opções mais interessantes. O 1 com um peso só e 8, né? É óbvio que aqui dá 12 com 5 já. E mais o 1 com 4, ó. Com 4 mais um 5 e 9 mais 8 é maior que 12, por isso que ele escolheu. Então, observem que o seu modelo, ele fica interessante de ser manipulado, né? Porque você vai alterando apenas os dados sem mexer no seu modelo. Ao passo que quando você coloca os parâmetros aqui, você teria que estar mexendo no seu modelo, tá? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, que eu coloquei aqui no slide, é que essa leitura da capacidade, ela também é possível ser entrado, é possível entrar também como janela.
o usuário responde, né? Então, por exemplo, aqui, ó, a capacidade da mochila eu quero alterar, ó. Eu vou perguntar ao usuário colocando capacidade da mochila igual interrogação. Quando eu faço isso aqui, deixa eu abrir o Excel aqui de novo, deixar ele aqui, eu vou deletar essa solução, vou deletar aqui também, e vou voltar para os dados iniciais aqui. Agora eu não lembro de cabeça, vou precisar voltar aqui para o slide para... Pronto, retornei os valores aqui originais. E aí, o que eu vou fazer então é trocar aqui, eu vou colocar uma interrogação no capacidade. Isso aqui eventualmente você pode fazer para outros parâmetros também. Aqui eu só coloquei para vocês verem que é possível realizar isso. Então, observem que agora ele abriu essa janela flutuante aqui, em que ele pede para mim o valor dessa entrada. Então, por exemplo, se eu colocasse ali que a capacidade do meu objeto é apenas 1 quilo, por exemplo, ele já resolve para mim o modelo. O único que tem 1 quilo ali é o objeto 1, ele vai colocar o item 1 com um custo máximo de 8 a ser carregado, certo? Então, aí, de repente, isso daí também pode ser uma ferramenta interessante, né? Se eu manter a capacidade original de 15 que a gente considerou, ele vai retornar a solução anterior de 42 com aqueles itens já selecionados, tá bom? Então, mais uma dica aí de ferramenta que vocês não sabiam utilizar no Lingo, ou seja, é possível também fazer com que o usuário interaja com o problema para que o usuário possa colocar essas informações também. Então, vocês aprenderam fazer a leitura em arquivo, aprenderam a fazer a escrita em arquivo, tá? Eu comentei com vocês que é possível fazer isso também via TXT, via bloco de notas, tá bom? A ideia é a mesma, só que ao invés de usar o @oli, que é o Object Linking Embedding, você vai usar o @text nesse caso. E aí eu destaco que você precisa deixar esse comando aqui dentro do modelo. Ele só vai funcionar na estrutura modelo, tá? Então, por isso que eu comentei aqui o end model do caso anterior e coloquei o end aqui no final, tá? Então, essa estrutura do data end data, ela vai funcionar dentro do modelo. E aí, a mesma coisa aqui para o comando text, o nome do arquivo. Aqui eu usei um arquivo TXT no bloco de notas. Aqui eu usei um comando aqui para escrever no formato de tabela, para ele organizar um pouquinho. Então, esse comando @table, ele vai trazer os dados no formato de tabela. Quando você deixa em branco aqui, entre parênteses, e não coloca nada, ele vai escrever isso daqui naquele arquivo de saída que ele já tem de relatório, né? Como se ele estivesse escrevendo em tela. Então, eu vou manter aqui os 15. Observe que eu estou fazendo as duas coisas aqui, ó. Vou até tirar de novo para vocês observarem. Aqui, ele já, como eu não comentei o anterior, ele vai continuar escrevendo lá no meu Excel as variáveis e a função objetivo, tá bom? Então, aqui, ó, aí eu deixei lá para ele escrever no arquivo de texto também. Eu vou mostrar para vocês a saída como é que ficou. Então, eu vou manter a capacidade de 15. Ele resolve, e aí como eu deixei o comando em branco aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo pegar as duas aqui. Aí ele perdeu. Ó, eu deixei em branco aqui. Deixa eu ver onde que foi agora a minha janelinha do Lingo. Mais fácil rodar de novo. Pera. Deixa eu aumentar aqui que eu acho ela. Ela foi para trás, a danadinha, não consigo. Olha só. Ele é chatinho aqui com o comportamento das janelas. Então, observem que aquela estrutura que eu deixei em branco aqui, ó, de não falar qual era o arquivo, ele acabou trazendo essa estrutura de tabela aqui, ó. Essa informação aqui antes não tinha no relatório, tá? Então, ó, por exemplo, eu vou dar um Ctrl X aqui, ó. Eu vou dar um Ctrl X aqui. Só para vocês verem como é que estava antes. Ó, vou rodar de novo. Vou rodar de novo. Ó. Antes ele não trazia aquela estrutura ali. Então, ele traz a função objetivo,
Eu mandei imprimir a função objetivo ali e o relatório de saída já das variáveis, o básico que o Lingo já retornava, tá bom? Então, quando eu coloco essa estrutura aqui de escrever o texto, e eu coloquei para escrever no formato de tabela, então, quando eu executo, ele traz essa informação aqui, ó, tá? No formato de tabela. É basicamente a mesma coisa ali, eu só quis mostrar para vocês que se você quiser imprimir alguma coisa a mais aqui, você tem como imprimir, tá? E aí, ele gerou esse arquivo, ele criou, tava aqui na minha outra janela, ele criou esse arquivo em que eu dei a solução lá para ele, ó. Então, se você tiver, por exemplo, que enviar isso aqui lá para o funcionário da sua empresa, para falar para ele quais são os itens que precisam ser carregados, então, quando você roda o seu modelo, é importante que você já consiga gerar um relatório que ele entenda facilmente. Então, aqui você já vai falar para ele quais são os itens que ele vai carregar. Obviamente que você pode embutir mais coisas aqui para ele imprimir, tá? Depois a gente vai ver alguns exemplos em que a gente tem essa estrutura aqui um pouquinho mais elaborada de relatório. Mas com o tempo a gente vai fazendo isso. Por hoje eu queria mostrar para vocês, então, essa facilidade que é utilizar, então, os comandos de leitura e escrita em arquivos, né? A gente aprendeu esses dois comandos, ou em arquivo Excel, usando @oli, ou em arquivo TXT, usando @text. O tabela ali foi só para formatar, mas ele não, se você colocasse o XI, só o XI ali, ele ia funcionar também, tá bom? E o que a gente aprendeu também foi os comandos @sum, que é bastante importante, então vocês precisam entender, aprender essa estrutura mínima de somatório, e o comando de repetição, o @for, né? A gente usou o @for para declarar todas as variáveis de uma única vez. Se a gente tivesse aqui n igual a 100, n igual a 1000, basta colocar que o modelo não vai mudar, você só vai precisar de outro arquivo de dado que contenha essas informações desses 1000 objetos. O seu modelo, ele é o mesmo, não precisa ser alterado basicamente em nada, tá? Exceto ali o parâmetro n. Se você colocar esse parâmetro n aqui para leitura em tela também, como você usou ele aqui, ó, a menos que você use... Você pode fazer um truque, vamos ver se vai dar certo, ó. Eu vou colocar ali o N de objetos, eu vou usar NN aqui, e eu vou ler o meu N igual o meu NN. Vamos ver se vai dar certo esse truque aqui, certo? Então, eu vou colocar... ele não aceitou. Talvez que com outro nome. Será que foi o nome? Eu vou colocar A aqui. N igual a A, talvez foi. Deixa eu ver se foi. Então, eu vou criar o A, um parâmetro que ele vai ler, a capacidade vai ler também, e o N eu vou usar aqui, porque quando eu uso ele direto, ele vai me dar um erro, certo? Então, olha, não, ele tá dando erro, não vai dar certo, tá? Então, de fato, eu ainda não sei como escrever para entrar com o N direto aqui e você colocar o N da leitura de dados sem precisar alterar o seu modelo, tá? Ó, aqui, desse jeito ele funciona, N igual a 8, você já colocando o valor dele ali, ele funciona, ó, e aí ele vai rodar. Tá? Então, a gente vai aprendendo aí, se alguém conseguir para ler o N em tela também, a gente vai discutindo na próxima, tá bom? Então, o comando de criação de dados, de conjuntos, para definição dos parâmetros das variáveis. Escrever, a gente aprendeu então a escrever também os dados no arquivo, ler em arquivo e escrever em arquivo, ou em Excel ou em TXT, tá bom? O comando de somatório e o comando de repetição. Esse é o mínimo que vocês vão precisar da linguagem de programação para o Lingo, tá bom? Eu vou deixar como exercício, depois vocês dão uma lida lá nos slides, eu deixei nos slides todos esses prints das telas aqui que eu utilizei, tá bom?
E eu vou mostrar rapidinho aqui, deixa eu ver quanto tempo a gente já tem de vídeo, 50 minutos, eu acho que vai ficar muito tempo, tá bom? Então eu vou encerrar por aqui e para o próximo vídeo eu mostro para vocês então como que ficaria o caso em que você tem vários compartimentos para serem carregados, tá bom? Então eu vou finalizar e a gente se encontra depois. Até mais, pessoal!